A Alquimia da Consciência, Lorraine Sinclair. Capítulo 2. Houve silêncio no céu. Parte 2. Persistência, paciência e prática essencial. Alguns de nós podem ter que meditar por muito tempo antes que algo aconteça. Pode haver muito pouco sentimento ou resposta, ou até mesmo nada. A vida segue quase o mesmo padrão, como um velho disco se repetindo. Parece haver uma mesmice, uma apatia, até mesmo um amortecimento. Se estamos nos dedicando à prática da meditação, no entanto, chega um momento em que um tremendo ímpeto é dado a toda a nossa experiência e, de repente, sentimos um movimento na consciência, quando todo o céu se abre, derramando sua maravilha e glória em nossa consciência. Isso não acontece simplesmente ou acontece de uma forma aleatória. Isso vem por causa da fidelidade com a qual temos persistido em meditação por semanas, meses e possivelmente anos. Se quisermos progredir no caminho, devemos reservar um tempo para meditação, porque como seres humanos, toda a nossa atenção está geralmente tão focada nas coisas do mundo que é difícil nos afastarmos desse clamor e ficarmos quietos. Muitas vezes, entretanto, alguns de nós nos esforçamos quando tentamos meditar, nos esforçamos e lutamos para ficarmos relaxados. Mas se começarmos nossa meditação com profunda humildade, reconhecendo que de nós mesmos não sabemos como meditar, e não estamos tentando forçar algo a acontecer, poderíamos nos acomodar em um estado de relaxamento que torna a meditação mais fácil. Não poderíamos respirar se não houvesse algo em nós que respira, e certamente não poderíamos meditar se não fosse por esse algo que o está fazendo. Que a nossa atitude seja: Pai, aqui estou. De mim mesmo eu não posso meditar, mas estou disposto a ser um instrumento através do qual você fala a palavra. Você medita e deixa-me ser uma testemunha de sua meditação em mim e através de mim. De mim mesmo nada posso fazer. Não sei como orar, não sei como entrar em meditação ou como sair da meditação. Mas você, Pai, dentro de mim, você sabe todas as coisas. Você, Pai, pode fazer todas as coisas. Você medita em mim. Eu me abro em um estado receptivo, deixando você fazer a meditação, permitindo que você me use como seu instrumento. Se você fizer isso 1 dúzia de vezes por dia, 40 seria melhor, por 1 minuto ou 30 segundos, você se tornará cada vez mais consciente da presença e do poder interior. Se sua meditação durasse 1 minuto inteiro, isso seria realmente notável. Não olhe para o relógio. Medite apenas por um curto período de tempo, apenas enquanto sua mente estiver quieta. Quando sua mente ficar inquieta, esteja disposto a parar. Uma pessoa que medita é um pouco como um cortador de pedra, que ao tentar cortá-la ao meio, golpeia talvez até 99 vezes sem sucesso. Então, no 100º golpe, a pedra se rompe. Será que ela quebrou no 100º golpe ou quebrou por causa dos 99 golpes anteriores? É o mesmo com a meditação. Você pode não sentir nada, mas à medida que prossegue com esta prática, você está cultivando a semente dentro de você, regando-a, dando-lhe atenção e uma oportunidade de quebrar sua casca. Quanto mais você praticar deixar o Pai fazer a meditação, mais fácil se torna cair em meditação. 7 anos antes de conhecer meu professor Joel Goldsmith, eu tinha começado a meditar. Naquela época, não havia ninguém para me guiar, nada, exceto inúmeras receitas para a realização interior que encontrei em muitos livros diferentes. Todos esses livros enfatizavam a importância da postura, e a partir deles deduzi que aqueles que alcançaram a meditação geralmente se sentavam no chão com as pernas cruzadas. Durante semanas lutei obedientemente para me sentir à vontade enquanto peneirava por 10 minutos no chão com as pernas cruzadas.
Durante os períodos de prática, os minutos passavam lentamente. 10 minutos pareciam um período de tempo interminável. Nunca pensei uma única vez em Deus. Tudo que eu conseguia pensar era em como minhas pernas doíam. Em vez de perceber Deus, eu estava consciente apenas de como me sentia miserável, o que deu origem a algumas dúvidas se o modo de vida espiritual se destinava a uma pessoa tão indisciplinada fisicamente quanto eu. Mais tarde, fiquei muito aliviada ao descobrir que o caminho infinito dava pouca importância à postura como meio de obter luz espiritual. Ele enfatizava apenas estar suficientemente confortável para que o corpo esteja fora da mente e a atenção possa ser centrada no objetivo, Deus. Com o problema da postura resolvido, abandonei de todo o coração a aventura que me esperava, aventura na qual a vida começou a ganhar um novo brilho e uma alegre expectativa se tornou a ordem do dia. Na verdade, esse sentimento às vezes é quase como estar apaixonado, quando nenhum sacrifício é grande demais para estar com a pessoa amada. Motivada por um amor a Deus tão grande que estava disposta a fazer qualquer esforço e qualquer sacrifício para estar em sua presença e sentir o seu amor sempre fluindo. A meditação, então, tornou-se mais uma alegria do que uma prática árdua engajada com algum propósito egoísta. Ouvindo por uma transmissão de dentro. Ficar sentado por horas e horas lendo sobre meditação nunca fará com que seja proficiente na arte. A quantidade e o tipo de prática são muito importantes. Por exemplo, nas próximas 24 horas, pare frequentemente, a cada meia hora, se possível, para lembrar: já estou na presença de Deus, a fonte de toda a vida. Já estou na presença da realização. Lembre-se, eu vivo e me movo e tenho meu ser na consciência divina. Use qualquer coisa como um lembrete de que há algo dentro de você que o carrega através de cada experiência, algo que está vivendo sua vida como você. Deus está sempre derramando sua sabedoria se apenas nos abrirmos para Ele. É realmente tão simples e tão difícil. Por que difícil? Porque as coisas simples são sempre difíceis para a mentalidade humana, que pensa que, a menos que uma coisa seja difícil, não vale a pena e nem é importante. Assim, as coisas simples que podem permitir a uma pessoa dar grandes passos no caminho são então ignoradas. Deus está sendo, Deus está sempre fazendo e sempre sendo. Nosso propósito na meditação é nos tornarmos cientes da existência de Deus para receber transmissões da consciência divina. No entanto, deve ser lembrado que Deus não está se transmitindo especificamente para nós. Deus está sempre transmitindo a si mesmo, mas a menos que nos voltemos para dentro, estaremos tão inconscientes de sua mensagem quanto estaríamos de um programa de televisão que não tínhamos sintonizado no nosso aparelho para recebê-lo. É através da meditação que nos tornamos cientes da transmissão contínua de Deus, do seu amor, sua bondade e sua infinidade, e nos tornamos uma testemunha de Deus se revelando. Deus está sempre esperando por nós exatamente onde estamos. Nunca podemos estar separados de sua presença. Ele nunca nos desertará ou nos abandonará, não importa o que façamos. Por vezes, porém, abandonamos Deus e o esquecemos porque não amamos Ele o suficiente. Quando amamos a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa mente, com uma singeleza de propósito, e sentimos sua presença, nunca mais podemos ficar satisfeitos por estar fora dela. Se temporariamente o mundo nos oprimir, mesmo assim, a presença não nos deixará cair. A meditação que nos leva a um contato consciente com nossa fonte pode ser realizada onde quer que estejamos, enquanto trabalhamos em um escritório, em casa ou no meio de uma conferência de negócios. Onde quer que estejamos, podemos fazer uma pausa e meditar mesmo com os olhos abertos. Nessa pausa,
estamos fechando o mundo e nos abrindo para a presença e o poder espiritual. A verdadeira meditação ou oração é ouvir. Não é uma tentativa de dizer qualquer coisa a Deus. Uma mãe que estava tentando transmitir essa ideia a um grupo de crianças perguntou: Você já tentou manter uma conversa com alguém que te interrompia o tempo todo para que você não tivesse a chance de dizer absolutamente nada? Sim, respondeu um deles. Os meninos sônicos querem falar o tempo todo, mas eu os interrompo e também coloco meus 2 centavos, mesmo enquanto eles continuam falando. Essa foi a oportunidade da mãe. Bem, Deus é um cavalheiro perfeito e ele nunca interrompe. Portanto, se você quiser ficar tagarelando indefinidamente, Deus simplesmente permitirá que você continue falando, porque ele nunca o interromperia. Mas se você quiser ouvir Deus falar com você, você tem que ficar quieto e ouvir. E quando você estiver muito quieto, Deus lhe dirá o que ele tem a dizer. Essa deve ser a nossa deixa para formar o hábito de nos voltarmos para dentro com Aqui estou, Pai. Você é quem fala. Você fala comigo. Então espere alguns segundos, não por muito tempo. Luxúria de alguns poucos segundos. Esses poucos segundos de espera são importantes, porque neles temos tanto quanto dito. Pai, você assume. Em outras palavras, declaramos nossa humildade, e meditação exige humildade. É o reconhecimento de que, por nós mesmos, não podemos fazer nada, mas é também o reconhecimento de que há algo dentro que sabe todas as coisas, e estamos nos voltando para esse algo em busca de seu sustento, apoio e sabedoria com a atitude. Não tenho conceito do que você deveria me dizer, Pai, de como você deve falar ou o que você deve fazer por mim. Estou apenas esperando atentamente e atenciosamente, ouvindo o que você tem a dizer. Se começarmos uma prática como essa por 1 minuto ou menos por alguns segundos, finalmente nos encontraremos vivendo conscientemente na presença de Deus. O que o filho de um amigo de 15 anos escreveu no seu tema Uma Carta de Deus deve servir de inspiração a todos os que iniciam o caminho da contemplação e da escuta interior. Uma carta de Deus é como uma carta de qualquer pessoa. Não é algo para ter medo, é apenas algo que contém ideias para se pensar sobre. Você vê, Deus não é uma deidade avassaladora e admoestadora para se prostrar perante a Ele e a quem continuamente imploramos e suplicamos. Se ao menos as pessoas pudessem perceber isso, elas poderiam ser capazes de aceitar o que Deus lhes diz em sua carta e aceitá-lo pelo que Ele é. Deus está sempre ocupado correndo para o correio a qualquer hora da noite e todas as horas do dia, sem fazer nada a não ser enviar suas cartas. Deus está sempre nos escrevendo suas cartas, e elas são tão claras e simples como se o nosso melhor amigo estivesse nos escrevendo se você soubesse o que foi dito antes e recebesse a mensagem completa. Tudo o que temos que fazer para escrever nossa carta é fechar os olhos, lembrar que Ele está tão perto de nós quanto a nossa própria respiração e dizer: certo, Deus, aqui estou, te ouvindo enquanto você me escreve. Estamos nos correspondendo outra vez e agora, possivelmente, nos compreendamos realmente. Não é essa a função da meditação ou da oração? Abrir-nos às mensagens que Deus está sempre nos enviando? Não é reconfortante saber que elas são tão claras e simples como se nosso melhor amigo estivesse escrevendo para nós? Portanto, em nossa meditação, vamos sentir que estamos começando a nos corresponder com Deus. Estamos começando a nos familiarizar novamente. Deus não precisa se familiarizar conosco, porque Ele já sabe tudo o que há para saber sobre nós, em nossa identidade espiritual como seu Filho amado e em quem não há falha. Mas não conhecemos nosso terno e amoroso Pai. Fomos treinados a acreditar que este Pai amoroso é um ser incrível,
para ser abordado com medo e tremor. Alguma pessoa gostaria de ser abordada dessa maneira? Talvez pessoas sem importância possam, não aquelas que estão realmente realizando coisas. Elas gostam de ser abordadas de uma forma simples e direta, e é assim que devemos abordar a presença interior. Se vagamos para longe e esquecemos essa presença, nosso esquecimento não fará diferença para ela. Ela continua sendo uma luz no centro do nosso ser, uma luz que sempre brilha e uma voz que sempre fala.